Olá, galera, tudo bem? Bom, tenho aqui hoje, né, o prazer, como eu sempre falo para vocês, aqui a gente só entrevista pessoas de garbo e elegância, vocês já sabem disso, né, que a gente só traz aqui pessoas que tenham, na verdade, a contribuir não só, né, com a sua consciência política, mas também com a questão da história, né, principalmente com a questão da história, conhecer um pouco o nosso estado, é isso que faz com que a gente tenha aqui o nosso podcast Bola da Vez, que você tanto aí, né, gosta e tanto curte. E hoje, galera, hoje eu tenho aqui uma mulher que eu vou contar para vocês, tá? É uma referência política do nosso estado e eu tenho a honra de receber aqui, o nome dela é grande, tá? Vamos lá. Flávia Roberta Cisne de Novaes Leite, mais conhecida como Flávia Cisne. Flavinha, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Bola da Vez. Um prazer inenarrável recebê-la aqui. Ô, Bola, ficou feliz demais, porque eu escuto você, tem notícias da sua referência, assim, enquanto professor, enquanto militante, enquanto profissional, então eu fico muito feliz desse convite. Estou aqui à disposição para a gente tirar todas as dúvidas, falar um pouco sobre a nossa vida e também aprender com você, que você também que isso, quem sou expert. Eu? Com esse tamanho de experiência, né, com essa mulher, assim, né, guerreira, né, que a Flávia se constituiu dentro, né, do cenário político, né, do nosso estado, né, na verdade, porque uma coisa que me chamou muita atenção antes da gente entrar ainda, né, nesse contexto de perguntar quem é a Flávia, uma coisa que me chamou muita atenção é o seu histórico partidário, de estar sempre foi do mesmo partido, né, que é o PSB, um partido que, na verdade, é o partido também do nosso governador Renato Casagrande, o partido ao qual eu tenho a honra também, né, de pertencer, e isso chama muita atenção, né, você construiu uma história, né, dentro de um partido, nos bons e nos maus momentos, né, porque nem sempre a gente está no mandato, né, majoritário, nem sempre a gente está no momento, né, de ter um governador, nem sempre a gente está num cenário de ter um vice-presidente da República, e muitas pessoas às vezes pulam de galho em galho, né, nessa questão partidária, exatamente pela onda do oportunismo, né, do estar por estar, e isso traz um respeito muito grande, né, eu respeito muitas pessoas que constroem história, né, dentro de uma sigla, ou que pelo menos mantenham, né, mesmo que troquem de sigla, mas que mantenham ali aquele rumo traçado daquilo que pensa, daquilo que tem a ideia, porque a gente vê cada pulada de galho aí, né, Flávia, que verdade. A gente fica de cara, né? Pessoas que um dia pensam de uma forma, no outro dia você virou outra coisa, você não entende nada do que acontece. Mas quem é a Flávia Cisne? Conta pra gente quem é a Flávia Cisne, um pouco da sua história, né? Uma mulher que vem com uma história muito bacana numa cidade que é uma das mais charmosas do nosso estado, ali, né, que é Mimoso do Sul. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história. Então, Júnior, eu sou nascida em Itapemirim, na época não tinha Marataízes separado, né, e morava em Marataízes, meu pai era médico, e o meu pai, ele que resolveu se embrenhar na política em 1982, e perdeu por poucos votos. Eu acho que aquilo me marcou. Né? E me marcou, ficou essa história aí mal acabada na minha vida. Com 12 anos, meu pai perdeu a eleição, mas o que faz para ganhar então? Caramba, a pergunta que ficou, né? E aí depois eu me casei, fui morar em Mimoso do Sul, e a gente, na trajetória de tentar contribuir para que o município fosse melhor, vinha de uma trajetória de sempre os mesmos, né? Não mudava, os mesmos políticos. Meu ex-marido na época era industrial e, assim, com a vertente política também. O avô dele tinha sido governador do estado, Rubens Rangel. Rubens Rangel, né? Sim, histórico. E aí, com esse histórico também, vamos, né, entrar na política. Isso era 1992. Nessa época... Ou seja, desculpa, 10 anos depois que seu pai perde uma eleição. Isso aí. A jovem Flávia Cisne, não entendi, agora daqui a pouco. Já estava junto, fazendo campanha, fazendo planejamento de campanha, organizando grupos de vereadores. E aí, na época, estruturando os partidos, que eram coligações, né? Que é uma tarefa hercúlea. Não é uma tarefa fácil. Aprendi a fazer todo esse mecanismo e fui, assim, eu tenho certeza que eu fui um grande alicerce. Acabou a eleição, ele não foi eleito e a gente continuou trabalhando 4 anos. Depois de 4 anos, ele veio candidato de novo e ganhou a eleição. Para minha surpresa, porque não era uma coisa tratada, ele me convidou para fazer parte da gestão. Da gestão. Uma coisa meio assim, não tinha essa vivência que eu tenho hoje. Hoje eu não aceitaria, né? Porque eu acredito que o familiar participar da gestão é uma coisa muito complexa. Muito importante. Uma vez um dos políticos falou, você nunca deve contratar uma pessoa que você não pode mandar embora. Olha isso, então, gente, assim, tá vendo? Se você coloca uma pessoa e aquela pessoa se te desaponta, o laço dependendo afetivo, do vínculo né? político que você tem, você rompe um vínculo político gravíssimo. Então, você tem que analisar isso muito, né? Mas na política ainda ocorre questão de união de projetos. Agora, familiar fica bem mais complexo. Bem mais complexo. Bom, mas ele me chamou e eu desempenhei uma função de secretaria de assistência, que era uma coisa normal nessa época, de 1997 a 2000, né? Era meio que uma herança das primeiras damas, Exato, né? Histórica no Brasil, isso. Era uma forma da gente né? demonstrar capacidade de trabalho, que não só a mulher que era companheira
companheira do marido e fazia ações sociais, assim, sem nenhum vínculo de políticas públicas. Então, ali aprendi a fazer as políticas públicas. No final de 4 anos, ele foi candidato à reeleição e ele perdeu. E aí ele se desencantou da política. E aí ficou um legado em Mimoso do Sul, né? E eu acabei buscando esse legado, né? Você vai me perguntar hoje como é que foi essa plataforma política, eu já te dei esse início, né? Exatamente. Mas aí depois, Flávia Cisner, né, casou com 18 anos, né, grávida, não tinha nenhuma formação, fiz uma faculdade com 2 filhos pequenos, logo depois nasceu o terceiro ainda na faculdade, e aí depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, continuei estudando, e nesse período entre iniciação política e aprendizado acadêmico, eu entendi que eu tinha uma vertente, que eu tinha um desejo de contribuir, né? Tinha um desejo de contribuir com a sociedade. E aí, na veia política, né? Na ausência do meu ex-marido, que não queria ser candidato novamente, eu busquei o grupo político, a gente fez uma primeira pesquisa. Já na primeira pesquisa, já estava 51% do eleitorado favorável. Que incrível. O mais difícil na época foi o desafio do grupo político, porque a gente já estava se separando nesse período. Sim. E aí o grupo, assim, machista, né? Nós vamos entrar nessa pauta daqui a pouco. Não aceitava, né, o meu nome como, que falava, vai entrar, nunca foi vereadora, não é política. E aí, aqueles questionamentos. Já entrar como prefeita, que história é essa, exatamente. Né? Mas acabou aquele período, fui prefeita, depois mais um mandato, né? Fiquei 2 períodos. Eu comecei a atuar também paralelo, né? No período que eu estava ausente da gestão municipal no turismo. Eu fui subsecretária de turismo, fui assessora da primeira equipe que trabalhou o turismo no estado, que foi a ex-deputada Luzia Toledo. Luzia, né? E daí eu já ocupei 3 vezes a Secretaria de Turismo na função de subsecretária, assessora, né? E aí nesse... É uma bandeira muito forte sua, exatamente. Né, você é uma referência do turismo no Espírito Santo, né? Exatamente. A gente sabe disso. Vim Quando olha para Flávia, todo mundo vai falar assim, lembra do turismo. Exatamente, todo mundo lembra do turismo, né? Turismo. Aí, assim, finalizando da minha trajetória, né? Tive muita experiência montei várias empresas, eu com a minha ex-cunhada, a gente montou a Metal Nobre, que é uma loja que hoje faz sucesso, tem mais de 10 lojas, Vitória, Vila Velha, Cachoeiro, Guarapari, e aí depois eu saí dessa sociedade para me dedicar especificamente à prefeitura, né, nas minhas gestões. Me casei novamente, né, no final de 10 anos, depois de casada, já estava no 2º mandato, né, eu não tinha tido filhos, aí entrei na maternidade. Tive 3 filhos do primeiro casamento. Olha só. Os 3 filhos mais velhos, a mais velha agora fez 37 anos, 37, 36 e 33. E aí aconteceu da gente ter a oportunidade de buscar apareceu uma criança assim que não tinha família, a gente botou dentro de casa para acolher, e aí apaixonamos pela criança, iniciamos um processo de adoção no meio do meu mandato. Olha no meio do mandato, eu estava com 2 anos de mandato. E aí, assim, para quem já está acostumado com muitas dificuldades, trabalhar com a criança enganchada não era o maior desafio. Exatamente. Né? Então, fiz muitos trabalhos aí com o Flávio Pedro, que era o nosso bebê. E aí, depois de 1 ano de pedido essa guarda dessa criança, a gente pediu, entramos na fila de adoção e tudo, aí a Justiça negou, porque eles tinham 3 irmãos que estavam na casa de passagem, e aí a Justiça definiu que eles tinham que ser adotados juntos. Gente... E aí, depois da gente ter que tomar uma decisão, a gente poderia defender judicialmente, né, que ele já estava 9 meses, mas estudamos bem, a Justiça compreende que a criança, até 3 anos, ela não guarda muitos traços da infância. Traços, Então, que ele poderia estar indo para uma família que adotasse os 4. Falei, gente, se Deus colocou isso na nossa vida... É isso. É isso, é o que temos para nós, né? Depois, em outro momento, eu falo para você da minha trajetória de conversão. Eu fui sempre católica, né? Em 2011, antes de entrar no 2º mandato, eu me converti e eu entendi que Deus tinha um propósito para mim. Tanto no 2º mandato, que foi um ligar e desligar, eu entrei com 10 mil votos e saí num processo de reeleição com 2 mil votos. Foi um processo de transição de certo e errado do que eu queria para a vida. Né? Entrei com 3 filhos, saí com 7. Gente! Então, assim, a Flávia é um pouco disso tudo, né? É uma experiência de mais de 30 anos na vida pública, com turismo e com a política, tentando hoje passar para frente, né, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu posso tanto ensinar, compartilhar, né, e aprender, continuar aprendendo aí nessa caminhada. Vocês estão vendo que tem papo aqui, né, porque ela fez aqui um mini resumo do contexto, um briefingzinho aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco nessa história. Calma aí. Ô Flávia, conta para mim, o desafio de ser uma prefeita, tá, num universo extremamente machista, conservador, né, e a Flávia é uma prefeita com um pensamento progressista,
né, num universo onde majoritariamente, né, no nosso estado, quando se fala até quando se traz a temática, né, até o termo utilizado é um termo assim, nós temos que consultar os prefeitos, como se as prefeitas não existissem, né? A sua época, você tem memória de quantas mulheres tinham mandato no estado do Espírito Santo, nos 78 municípios? Sim, eu só não sei se no primeiro foram 9 ou 12. Eu falei ontem com Norma Ferraço, ela foi prefeita comigo em uma das 2 gestões. Teve uma de 9, certo, e teve outra de 12. Então, quer dizer, era um número bem maior. Nós temos 2 mandatos agora, 2 períodos, né, de gestão municipal com 2 prefeitas só. Com 2 prefeitas, né? Piorou bastante a representatividade feminina na política. Na sua cidade, você foi a única mulher prefeita? Até hoje? Desde a emancipação? A única mulher prefeita. A única mulher? 2 vezes, né? Prefeita, não fui reeleita, né? Em 2 momentos. Sim, em 2 momentos. Diferentes. Certo. Isso chama atenção, né? Porque até na sua região mesmo, vamos ampliar um pouco ali, naquela região. Na região, nós tivemos a Liliana, ali em São José do Calçado, prefeita. Tivemos dona, agora esqueci o nome dela, é a mãe do vice-prefeito atual de Apiacá. Lá pro lado de 1950, 60, nossa, se eu não me engano, ela era uma família muito fortalecida. É até interessante resgatar essa história. Se eu não me engano, é Dona Ila, algo parecido. Algo nessa linha. E ela fez uma história, porque ela conseguiu tirar um pedaço que era de Mimoso na época e anexou ao município de Apiacá, né, que é a região lá de Bom Sucesso. Então, quer dizer, as mulheres, elas tiveram pouca participação, mas quando participam, elas deixam um legado. Deixam um legado, uma marca muito histórico forte, que a gente vai falar. Mas assim, você perguntou o meu desafio. O desafio de ser prefeita numa cidade que a maioria dos... Nós sabemos que o capixaba, pelas tradições, pelas raízes, é um estado machista. Muito machista, né? É verdade. Isso a gente sabe, entende a questão da cultura, né? O enraizamento cultural, a questão da falta de acesso à instrução, né? De muito pouco tempo para cá que essa instrução ela ficou aberta para toda a população. É verdade. Era de uma casta. Acessível a todos, é verdade. A escola ela tinha um bloqueio que você tinha que fazer uma prova de admissão para entrar. Quem que passava na prova de admissão? Quem tinha escola particular, quem tinha pais letrados, o pobre não tinha acesso à escola. Sim, verdade, né? verdade. E aí a gente, em todo esse contexto, ser prefeita numa cidade onde, assim, comumente as mulheres não eram respeitadas. Quando eu cheguei em Mimoso, existia o grupo do homem e o grupo da mulher, panelinha. Olha não sei se você viveu isso. Não. Mas lá o grupo das mulheres se reuniam e dos homens em outro lugar. Então os papos eram diferentes. E aquilo me incomodava muito, porque eu vinha de uma sociedade de Cachoeiro. E Cachoeiro, meus pais não viviam dessa forma, meus amigos não viviam dessa forma. A gente tinha grupos de amigos e eu não convivia com grupos dessa forma. E aí isso já me incomodou. E depois a conversa. Olha o que é, Bola. Quando a gente conversa com as pessoas e você está num assunto que é um assunto usual, assim, de interesse de todos. Era comum as mulheres falarem e os homens desviar e olhar para outro lado. Ou seja, aquele assunto não me interessa. Ou o que ela fala, ou o que ela está falando... É um cerceamento físico já, assim, né? É como se fosse uma criança falando. A sociedade lá, na época que eu mudei, em 1988, era dessa forma. Então, as mulheres tinham as conversas de mulheres, que eram filhos, era beleza, eram coisas do dia a dia, e os homens tinham conversas de pescaria, lar, política, né? Pescaria, política, futebol e eu adorava política. Então, eu começava a ficar perto, onde estava falando de política, você desviava para aquele ambiente, né? Então, quando o meu ex-marido começou a falar em política, eu falei, eu acho ótimo você entrar. Mas, na verdade, quem queria entrar era eu. Mas eu não tinha ainda a bagagem e eu não tinha o dinheiro que ele tinha para bancar. Pra poder bancar. Não, acho que você deve entrar, sim. Eu acho legal, acho que é isso aí. A gente tem que ajudar mesmo o município. Mas você ali cercando o espaço, porque o interesse era seu. Então, eu percebi, assim, tinha muitas brincadeiras, quando eu fui candidata, assim, brincadeiras que eu falo de mau gosto, de mau gosto. Mimoso tem uma vertente, assim, de usar o humor negro, sabe? Para poder se desfazer das pessoas, que eu sempre falei que era um detalhe mimosense que a gente tinha que mudar. Então, assim, fizeram charges minhas, tipo, o que eu ia fazer? Eu ia para a cozinha fritar um ovo ou eu ia administrar a prefeitura? Né? Como se fosse uma decisão que eu tivesse que tomar. Eu não podia fazer as duas coisas. Te incapacitando. Isso no jornal, assim. Era comum as pessoas, mas eu tinha me separado, era comum, eu fui candidata contra um candidato a prefeito que já tinha sido prefeito, deputado, né, que era o Fernando Rezende. Então, uma pessoa que já tinha um histórico e uma bagagem muito grande. Então, era comum, rodinhas de homens e ele falando mal da minha pessoa. Nossa. Tipo assim, eu namorava, né? Depois de separado, eu tinha namorado. Ou seja, como se eu não fosse uma pessoa digna, porque eu não era uma pessoa casada. Um conservadorismo de tabu. Exatamente. Né? Então, eu passei por várias etapas, mas no contexto, quando eu ia me reunir com as pessoas, eu levava a minha proposta.
Poxa, tem tudo a ver. O que eu falava, além da credibilidade de eu ter passado por uma gestão, né, e ter um grupo político, isso me credibilizou. Então, assim, isso vai lá na frente. A mulher que quer ser candidata, ela tem que ter um bom projeto, tem que ter pessoas ao lado dela, uma família que dê suporte, ela tem que ter um grupo de amigos que avalizem o trabalho dela. Então, quer dizer, isso tem tudo a ver com você é candidato, Sim. não é a mesma proposta? Então, assim, a mulher ela não pode entrar na campanha idealizando. Eu vou ver quantos amigos que eu tenho. Eu acho que eu vou conseguir aqui uns 500 votos porque eu conheço muita gente. Não é nada disso. Você tem que ter um bom projeto e as pessoas têm que acreditar no seu projeto. E isso aconteceu naquele momento. Porque eu tinha um bom discurso, eu sabia onde estavam os problemas, eu sabia o que fazer para resolver os problemas. E eu tinha empatia, porque eu sempre fui a pessoa que abraçava as pessoas. Eu tinha paciência de chamar, vamos conversar, vamos buscar o caminho. O que você acha disso? Você tem a fama de ser uma pessoa muito humana. É porque eu não posso fechar a questão e dizer que só eu sei, apesar de muitas vezes eu ter certeza que o caminho que eu estava traçando, mas eu precisava buscar aquela pessoa para sonhar junto comigo. Um outro impacto talvez tenha sido você ter transformado o cenário político da prefeitura num espaço acessível, né? Porque todo mundo fala que você é muito acessível, sempre foi muito acessível. Eu quase adoeci. E isso antigamente era meio, tipo assim, era meio que hierárquico, talvez, né? Que não, o prefeito é intocável, não fala com ninguém. Uma primeira coisa que eu não faria de novo, quer dizer, eu fiz da minha casa o meu gabinete. Quando eu não estava na prefeitura, eu estava atendendo na minha casa, que era a maneira que eu tinha de estar próximo dos meus filhos. Certo. Eu tinha 3 filhos adolescentes, então assim, a mãe ela gosta de estar vendo, tem comida, menino foi para a escola. Então assim, eu tinha o meu horário de prefeitura, saí da prefeitura, eu não tinha lazer. Saía da prefeitura. Era uma extensão do gabinete. Saía da prefeitura, ia para casa e continuava atendendo, porém na conformação familiar. Sim. Menino chegava, mamãe tem isso. Para tudo, vai cuidar, depois volta a conversar. Todo mundo já sabia que eu lidava dessa forma, mas eu não faria isso novamente. Porque você tem que se respeitar. Você tem que deixar a sua família ter o seu. É até uma falta de respeito, né? com os filhos, você inserir o trabalho dentro de casa dessa forma. Mas era a conformação que eu consegui na época, né? Agora, eu me doava muito. Eu não tinha horário para quantidade de trabalho, sabe? Isso te tornou muito famosa, exatamente por isso. Exatamente. Né? Então, não tratei muito da minha saúde, a minha questão de... Eu tive problema de coluna depois, hérnia de disco, por causa de postura. Né? E engordei no primeiro mandato. Aí, depois do primeiro para o segundo, eu já fiz uma bariátrica. Fiz até com meu pai era muito engraçado. Aí, emagreci bastante, sabe? Aí, depois eu engordei. Aí, ele falava assim, não fala com ninguém que fui eu que fiz, não. Senão, o problema foi eu, não fui eu, né? Nada que fui eu, não. Mas é isso, a gente às vezes perde um pouco, né, do cuidado pessoal para se dedicar ao sonho, ao projeto que você se propôs a fazer. Verdade, mas aí eu te pergunto, você falou de uma forma ampla, aí eu te pergunto o seguinte, quando a gente ia para dentro do universo político, vamos perguntar, por exemplo, vou pegar uma linha mais direcionada, quando a Flávia, por exemplo, ia se reunir com a Muniz, por exemplo, aí você tem aquele universo que é o universo político, certo? Aquela cátedra política. Como é que era isso, nessa cátedra política? O respeito mudava essa percepção? Eu vou te falar uma vertente, ô Júnior. A mulher ela tem uma moral, não vou falar exagerada. A gente tem um senso de moral e ética muito grande. Então, é um desafio a gente colocar o nosso ser diferenciado, não vou dizer melhor, necessário para que a política tenha realmente uma condução correta. Porque a gente não gosta de coisa errada. Você sabe porque o que a mulher ela é muito cobrada no sentido de ser mulher e ser correta. Porque o nome dela, para a família, é como se fosse estar numa redoma. Ninguém gosta de que fale da mãe. Você gostaria de falar? Você vai falar da minha mãe, da lisura, da forma dela conduzir. Lógico. Então a gente protege. E os homens, eles têm muito costume assim. Não quero minha mulher na política porque eu vou falar mal dela. Então isso tudo a gente convive. Quando você chega dentro de um meio onde você tem pessoas, homens, né, que estão acostumados a fazer um tipo de política, e eles ficam intimidados com as mulheres. Então não falam de uma maneira grosseira, não falam tanto palavrão, a gente consegue cercear um tipo de comportamento. Agora tem os conchavos. Certo. Que sabem que as mulheres não participam, não gostam. Pode até entender o que é o objetivo. Você vai participar desse processo? Depende de quanto que eu vou ter que abrir mão dos meus princípios. Então, é meio que uma coisa um pouco mais complexa. Por exemplo, se eu participei do jogo, na época eu era candidata da Muniz. Eu me coloquei como partido, como candidata. Você foi candidata? Fui, coloquei meu nome. Olha só. Só que eu não cheguei a ser candidata. Você não chegou, mas você colocou na disposição. À disposição. E na época existia os tratos internos que a gente desconhecia, né? Na época o presidente do partido falou, Flávia, pode se colocar, porque não tem nada especificado. No contexto, não há impeditivo. Não né? tem impeditivo. No contexto, percebeu-se que já existia um compromisso anterior e isso faz parte da política. Naquele momento, eu retirei o meu nome e fiz parte da composição
daquele grupo. E isso é uma coisa importante para que a gente entenda. O protagonismo, sempre que a gente se coloca num processo de liderança, você participa do processo de alguma forma. Você pode ser, eu me coloco a candidata a vereadora, não vou botar vereadora, não, vou botar prefeita. Vou botar prefeita. Sim, prefeita. Prefeita de Mimoso. Não é meu projeto hoje. Mas se alguém me perguntar, você vai ser candidata? Eu não posso dizer que não sou. Não posso. Porque se eu falar que eu não sou, já estou fora do processo. Você já se exclui do pleito. Eu posso fazer parte de um projeto mais amplo, onde eu sou ou eu não sou ajudando alguém. Então, nesse contexto, eu não fui candidata na Muniz como eu gostaria, mas fiz parte da equipe. Nessa condução da Muniz, eu não consegui desenvolver as minhas ideias, porque o projeto era feito, era Leonardo Depous, que era, não sei se era Castiglione, era Dalto Perim. Então, quer dizer, as coisas já estavam caminhadas para a forma como eles tinham determinado. Então, eu estava junto, mas não tive poder, não fui empoderada ao ponto de conseguir exercer as minhas ideias. Mas é tudo um aprendizado. E aí nasce a Flávia, que cria a percepção de começar um trabalho de trazer a mulher para o meio político. Acho que isso contribuiu para essa bandeira tão forte que hoje você encampa. Eu vou mais longe. No segundo mandato, eu havia me convertido. Quando você faz uma conversão de vida, você analisa os seus propósitos. Eu queria estar na política no primeiro momento, mas eu não coloquei o fato de ser mulher como ser um diferencial e fazer algo de muito diferente. Eu tinha que provar que eu era capaz de gerir um município e provei. Eu quase ganhei a reeleição por 300 e poucos votos. Eu só perdi a primeira reeleição, Júnior, porque eu não prometi. Porque lá, na política, tem esse negócio. O eleitorado quer que você prometa, ou dê o dinheiro. Ou dê o dinheiro, ou prometa. Não estou dizendo todos, não, mas tem aquela camada que faz a diferença na votação final. E aí, se eu não tenho dinheiro, e os meus companheiros também não têm, mas eu não ofereço nada de promessa futura, e o meu adversário fornece, o que o eleitor que está querendo alguma coisa aqui, com a Flávia eu não tenho nada, com ele eu tenho 50% dele me atender, então eu vou nos 50%. Eu vou ali. Exatamente. Então, essa mesmo conduta... que no futuro quebre a cara. Exatamente. E saiba que isso não vai acontecer. Essa conduta eu não faço, porque a conta você paga depois. E o cara pagou, tanto que eu perdi para ele e ganhei dele. Eu perdi para ele por 300 votos. Olha, e ganhei. Eu tive 6 mil dele. E poucos votos, depois eu tive quase 10 mil votos. Então, quer dizer, a minha reeleição ela foi comprovada ali. Com aquela pessoa que me ganhou e que depois eu ganhei. E depois ele ganhou de mim de novo. O que torna a sua vitória uma vitória muito especial naquele momento, né? Exatamente. Depois ele ganhou de mim de novo. Mas como, Flávia? Se você ganhou de tantos... Por quê? Porque eu fiz uma conversão de vida. E eu defini para a minha vida que se eu podia fazer bem, eu fiz bem. Eu tenho certeza que eu fiz bem, mas eu podia fazer melhor ainda. Mas não naquilo que a política considerava que eu devia fazer, naquilo que eram os princípios que eu tinha adotado como prioritário. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer o mais certo possível. Não é? Você tem que ter o propósito de fazer o certo. Sim. E tem hora que você tem que dizer não posso fazer, porque isso não é certo. Verdade. Então, esse foi o meu limitador no segundo mandato. É a retidão mandato. do processo, Foi claro. um momento onde Casagrande perdeu a reeleição. Quando eu entendi que a população ali não estava dando valor ao real trabalho que aquele município estava tendo, eu consegui um asfalto para um distrito que há mais de 30 anos era prometido, que era a Conceição do Muquio. Nós tínhamos colocado antena de celular, tinha a deputada Luzia Toledo na época, que era de lá, colocamos antena de celular, 2 em Conceição do Muquio, que é um local completamente isolado, ainda né? Hoje eu estou na luta para conseguir um asfalto que corta o município, o distrito de Conceição, para ligar com Alegre. Mas, quer dizer, é uma obra que já tinha que ter tido há mais de 20 anos e continua esquecido o distrito de Conceição do Muquio. Continua. É triste, mas nós colocamos 2 antenas de celular e um asfalto. E aí buscamos asfalto para outro distrito, que asfalto não é São Pedro, Tabapuana, que é o sítio histórico. O sítio? Antena de celular. E aí, baita de uma festa, por sinal. Exatamente. Então, na época, eu falei, gente, na época não tinha dinheiro, Júnior. O Estado estava numa transição que estava se reconstruindo. Quando os municípios recebiam dinheiro, eu recebi o meu primeiro recurso do fundo que Casagrande tinha instituído, era 1.200.000. Hoje eu vejo as entregas, quando o governador vai nos municípios, 50 milhões, 70 milhões, 90 milhões. Eu falei, meu Deus, que isso, imagina né? se eu estivesse na prefeitura. Né? Nesse momento. Nesse momento, né? Entendeu? Um Estado que hoje continua aí liderando disparadamente aí em responsabilidade fiscal. Exatamente. Acabou de sair novamente aí, né? Mais uma vez. Né? Transparência. Transparência, que tem um fundo soberano, um Estado que hoje cresce. Tá, o né? Espírito Santo hoje vai de vento em polpa, mas na época não era assim. Não era. Nós chegamos em época de fazer vaquinha para comprar carro da polícia. A prefeitura, na época do primeiro mandato, que abastecia os carros da polícia, que colocava na oficina. A gente só tinha uma viatura. As prefeituras tinham que ser coparticipativas com o governo do Estado. Sim, a segurança, a gente que colocava funcionário público nos setores do Estado. Era Incapé, era IDAF, tudo. Era. Eu lembro, sem te interromper, já interrompendo,
eu sou professor, né? Então, 34 anos de sala de aula. Eu peguei um Espírito Santo, onde eu, como professor DT, na época, designação temporária, quando eu comecei, né, minha carreira de professor lá no início da década de 1990, deu ficar, Flávia, 6 meses sem receber salário. Como Exatamente. DT, salários atrasavam, você Foi um lembra caos disso, aquele período. Um período muito difícil para reorganizar o Estado. O século XXI, eu falo que se existe uma prova de virada de página secular, é o Espírito Santo. É verdade. A virada de página do Espírito Isso Santo, traz um viramos orgulho. junto com o século, literalmente. Quem né? tem essa vivência tem orgulho assim muito maior. Acho que a juventude que não vivenciou isso, ela ainda não entende o que é essa virada de página. Não mesmo. Que foi o Espírito Santo. Quando eu conto para os meus filhos e conto para os alunos o que era, não, o Espírito Santo já foi assim. Hoje é um estado de referência, certo? Então, mas já fomos assim, sabe? Uma aí- tática da terra arrasada quase, né? E aí eu vou te falar, quando você fala assim, o período, né, do segundo mandato. E você pegou esse início dessa transição. Então Peguei por isso que você já tudo. pegou uma... Você pegou já ali, digamos assim, que estava saindo do coma. Sim, eu peguei o coma, o pós-coma e o começo do renascimento. Olha, Peguei esses 3 processos, né? boa alusão, isso Não aí. é? E aí depois o que aconteceu no segundo? Quando Casagrande perdeu a eleição, eu fiquei completamente desestimulada. Por quê? Porque eu tinha tomado uma série de decisões de fazer uma segunda gestão mais linha reta, menos curva, porque a política, você para conseguir um resultado, é muito cansativo. Você tem que conversar muito, tem que abrir mão de muita coisa, de recurso, por exemplo. Vou botar especificamente vereador. A gente tem um orçamento, que Mimoso do Sul era um orçamento pequenininho. Para você fazer investimento, que eu queria ficar na casa dos 20, que era a orientação para os gestores da época, Sim. você tinha que manter o custeio baixo. São quantos vereadores, Mimoso? 11. 11. Pouco empreguismo, né? Você colocar pessoas mais capacitadas, essas ligações partidárias, muitas vezes a gente fica obrigado a colocar uma pessoa por representatividade, que não tem a capacidade que a gente gostaria. Tem que lidar dentro da Câmara com oposição por oposição. Exato. Então eu falei assim, não, esse segundo mandato eu vou fazer vou fazer o mais reto possível para eu perder menos tempo e fazer mais coisas. Quando aconteceu do resultado de 2014, eu falei, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir e eu vou fazer o melhor que eu posso, me manter, porque eu tive vontade de entregar, sabe? Você tem vontade de entregar. Tive vontade de entregar por causa das pressões políticas. Porque se eu não queria fazer o caminho errado, eu queria continuar fazendo a coisa da maneira que eu me planejei, não queria fazer concessões que o meu orçamento ia quase que zerar, para poder atender os vereadores nos seus pedidos, que não estavam alinhados com o nosso projeto. E fora Específicos eleitorais. E fora um governo que agora te enxergava como uma opositora. Minhas obras pararam, que estava vinculado no governo do estado. Meu asfalto para Conceição do Muqui parou, ficou um ano parado. Meu Deus. Então, quer dizer, foram muitas coisas que a gente teve que enfrentar dali para diante. É como se você Agora, fosse sendo minada, né? o principal era o fato de eu não conseguir lidar com o vereador que fosse extremamente assistencialista. Eu vou te dar um exemplo claro. E o que eu falava para a minha gestão de educação, assistência e saúde? Falei, olha, aqui é política pública. O vereador, ele indica onde que o problema está acontecendo. Mas quem dá política pública somos nós. Não tem aqui ninguém fazendo interferência para conseguir consulta, para conseguir exame, atravessando. Nem para conseguir favorecer professor, nem para favorecer qualquer tipo de eleitor. Famoso QI. Exatamente. QI, e né? isso magoou profundamente, porque a ferramenta da política é o tomar e receber, é o dar e receber. Né? O eleitor, ele quer receber, mas você tem que mostrar para ele a sua capacidade de liderança de falar que, olha, eu não estou te dando o exame, mas eu estou fazendo o posto funcionar melhor. Os funcionários estão atendendo melhor, porque eu fui lá e reclamei com o prefeito que as coisas não estavam acontecendo. O seu secretariado, ele tem que ser o seu espelho, né? E se a população... Onde o seu secretário está, você está. Exatamente. Então, se esse tipo de postura, né, de retidão, ele é mantido, as pessoas falam assim, não, pô, o trabalho é sério. Até a pessoa que quer ser assistencialista vai enxergar que você trabalha sério e ela que é assistencialista se sente prejudicada. Tipo assim, tá me prejudicando porque ela é certa, porque ela é correta. Né? Isso é uma loucura, mas é a realidade. Exatamente. Não é? Tem uma fala que eu falava com a minha chefe do PSF, eu falava assim, olha, lista de espera de exames, marcação de exames, se a minha mãe adoecer, ela só pode ir na frente se tiver escrito urgência e se passar pelo sistema e considerar que é uma urgência. É isso. Porque se não acontecer isso, ela vai ter que esperar um momento onde ela vai estar na hora dela na fila. Então, quando eu falo para minha mãe, que eu amo de paixão, Sim. vai ser para todas as mães, para todas as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade. É isso. Só o médico pode dizer o que é urgência, não é o profissional. Passa pela triagem, né, o protocolo vai especificar qual o caminho. Então, assim, isso foi um rompimento político num sistema assistencialista que acontece no estado inteiro, em 99% das prefeituras, do país, e que
eu considero que se a gente não tiver a capacidade de fazer com que acontece hoje nas cidades grandes, no governo do estado, que já tem uma forma de atender, né, onde o governador ele aponta para a necessidade da transparência, os mecanismos de oferecer os serviços, os EGOVs que vão dar acesso a você ir lá, conhecer o sistema, pedir e ser atendido. Sem precisar ter um intermediário. É isso. Porque a intermediação política tem que ser para o sistema funcionar. E não para agradar o eleitor que vai ficar devendo o voto lá. Exatamente. E fora que essa postura, você citou aí, por exemplo, o PSF, que é algo extremamente importante, né, na circulação orgânica da saúde de um município. Se você tiver atravessador, se você tiver alguém que chega ali para poder fazer o QI, né, colocar alguém, ou atropelar a vez de quem realmente necessita, isso faz com que o trabalho se torne inexequível, porque você toda hora vai ter gente atropelando, toda hora gente na frente, e quem realmente precisa estar respeitando a ordem do processo, né, fazendo com que o correto deveria funcionar, essa pessoa nunca vai ser atendida. Porque, e outra, se você abrir a primeira brecha, você foi gestora, sabe, melhor do que eu. Né? Eu fui subsecretário de Educação e enfrentei uma situação terrível aqui em Vila Velha, que era a questão de matrícula nas escolas, que o pai e a mãe que trabalhavam, que realmente precisavam, ficavam, entendeu, desesperados, e aí o vereador entrava, atravessava e tal, e queria vaga, a vaga era do vereador e tal, não sei o quê, tipo, para com isso. Criamos um sistema de gestão, né, de matrícula, né, na cidade. Nossa, mas foi muito difícil fazer essa ruptura, entendeu? E nós estamos falando de uma cidade de 500 mil habitantes, certo? Onde isso impacta, né, de uma forma, assim, absurda. Aí imagina na sua cidade, que é uma cidade menor, certo? Uma população pequena, onde todo mundo fala assim, conversa com o vereador fulano, tal, não sei o quê, e a Flávia, que é a prefeita, que atendia em casa, entendeu? O cidadão vai chegar lá para você e falar, poxa, Flávia, mas eu tô na fila há meses e não consigo, e fulano chegou ontem e passou na minha frente. Imagina isso, se você não consegue, né, ter o seu secretariado como seu espelho e que fale a sua linguagem. Né? Agora, é uma dificuldade. Olha, eu vou te falar uma situação de aparelhamento. Tá? Não vou falar o nome da cidade, não é... As pessoas que me conhecem vão saber. Né? Você tem a indicação política de cargo comissionado, certo? Ou de contratado, porque não deveria ser contratado, é processo seletivo. Então, não deveria ter indicação política. Mas digamos que seja cargo comissionado. Aí você tem uma indicação no posto de saúde. Aí você tem um outro no hospital da cidade. Aí quando chega o paciente passando mal, a pessoa liga para o indicador, para o vereador indicador. Fulano de pau chegou aqui. Imediatamente, ele que tem todo um network, ele liga para a pessoa, fulana, tá passando mal? Você chegou aí no posto de saúde agora? Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Você entendeu a compreensão do problema? Mesma coisa, a pessoa passou mal, foi acidentado, chegou no hospital, o atendente lá, chegou aqui fulano de tal. Imediatamente a ligação. Isso é muito grave, Júnior. Isso é muito grave. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? E a gente sabe que existe. Morreu. Posso te ajudar com alguma coisa? O que é ajudar com alguma coisa? Existe um serviço público que doa caixão, doa urna mortuária. Claro. Entendeu? Então, isso tudo é doentio. Quando você me pergunta por que eu tomei as decisões de voltar, eu voltei. Eu desisti da política daquela forma. Eu não quero ser prefeita dessa forma. Eu quero ser prefeita com um grupo de pessoas que acreditam que fazer o certo é o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que voltar um dia para qualquer município, ser prefeita, eu quero com um grupo de pessoas que me ajudem, porque eu rompi o ciclo em Mimoso e as pessoas não compreenderam. Eles preferiram o ciclo antigo, de continuar dependente do vereador que ajudava eles a chegarem mais rápido, a conseguir um carro particular, em vez de ir no serviço de transporte sanitário. Então, isso não me interessa mais. E aí foi onde eu tomei a decisão. Me incomodou a pouca participação das mulheres na política, sabia o quanto as mulheres têm de moral e ética para oferecer dentro dos partidos, e eu te falo com certeza, a solução do Brasil é a participação das mulheres. Porque a mulher, dentro de um processo eleitoral, ela já faz a diferença. Se ela tiver conteúdo, se ela tiver poder de falar e fazer a diferença. Tendo partido, ela precisa ter 30% de mulheres lá dentro. O que nós queremos? As mulheres dentro da executiva partidária, para não deixar fazer a mulher ser a vítima, que é a mulher laranja. Porque a mulher laranja é uma vítima. A mulher laranja é a vítima que, se o presidente do partido está enxergando isso e está permitindo, ele é conivente com o sistema corrupto. Porque ele tem 4 anos para preparar as mulheres. E vai custar caro. Ele tem 4 anos para poder indicar as mulheres para pegar cargo de visibilidade, dar um microfone na mão dela para ela aparecer e ela conseguir falar do bom projeto que ela é. Ele tem 4 anos, mas ele só pega a mulher faltando 6 meses para a eleição. Uma mulher que não foi capacitada, que não sabe o que é o político, entra lá, fica decepcionada. Nós temos um instituto que se chama Instituto Mulheres no Poder, que eu idealizei,
consegui um grupo de mulheres que buscou e ajudou, registramos. Sim. Hoje é um OSC que já está em 42 municípios. Olha, que bacana. Nós já estamos em 8 estados do Brasil. Olha, 8 estados 8 estados do Brasil. E 42 municípios. Eu tenho mulheres de Goiás, de Tocantins, eu tenho mulheres de São Paulo lá na Conferência Nacional. Bacana, Flávia. Então, o que é esse trabalho? É para a gente chamar as mulheres, para as mulheres entrarem nos partidos, estarem nas executivas partidárias e serem as nossas guardiãs, conversando com os homens e falando, olha, não dá para a gente ficar repetindo o processo, porque a cota eleitoral de 30% não funciona porque já tem quase 30 anos. Se não houver uma mudança, que é o que a gente colocou agora na Conferência Nacional, a proposta do Espírito Santo, que foi a vencedora, é 50% de mulheres, vagas reservadas, cadeiras reservadas. Porque aí as mulheres vão ter mais condições de entrar. Exato. Quantas mulheres já entraram candidatos e falaram que não vão nunca mais? Exato. A gente assiste, dentro do que você está falando, é muito importante, porque você falando, me veio à mente aqui as inúmeras vezes que eu vi esse ano nas redes sociais as mulheres altamente capacitadas no Congresso Brasileiro e até mesmo no Senado sendo cerceadas em suas falas, desrespeitadas em suas falas, né, pelos seus partícipes de ambiente, né, e como que essa mulher hoje reage, né, a isso, né? Eu tenho visto, esses dias eu vi aí numa assembleia, não me lembro de que estado, numa assembleia legislativa de um estado, que, nossa, o que o deputado fez uma coisa assim, extremamente, sabe, ele foi assim... É uma afronta, né? Nossa, não, foi de uma eu não, a palavra deselegante é elogio. Sim. Entendeu? A forma com que ele se dirigiu à colega, né, ali, que é uma parceira, acima de tudo, é uma parlamentar eleita pelo voto direto, como você foi, entendeu? Aliás, ela até fala sobre isso, depois ela fala, eu tive mais voto do que você, inclusive eu sou maior do que você na sociedade. Ela usou isso depois, né, na defesa, e eu achei muito bacana ela fazer isso, para mostrar que a representatividade dela, entendeu? Ali ela tinha o mesmo tamanho dele, mas lá fora na urna ela era maior do que ele. Então ela soube se impor, né, mediante a deselegância dele, que ele quis, tipo assim, a fala de uma mulher para nós aqui não importa, sabe? Não importa. E mais do que isso, essa semana repercutiu muito, você obviamente deve ter visto, aquela fala da vereadora no norte do Brasil, incrível, né? E que agora veio para as redes gravar, né, um pedido de desculpas, né, porque repercutiu extremamente mal, obviamente, né, dentro desse contexto. Ela faz aquela fala onde ela se mostrava favorável à violência contra a mulher. O que é aquilo? E aí entra com o que você disse, a capacitação, a necessidade de você ter, não é só ocupar o espaço, é você qualificar também o espaço, né? Nós estamos aqui diante de uma aula que você está dando pra gente aqui, você é uma mulher capacitada, que foi mandatária, que busca, que trabalha, que é uma pessoa que a gente vai entrar agora na pauta do turismo aqui também, e que está falando de OSC, que já estão em 8 estados, sim, né? Então é incrível saber que hoje existem pessoas como você que ajudam a construir, na verdade, né, a levantar, na verdade, essa pauta que no nosso país a gente viveu assim, a gente vinha melhorando muito e de repente houve um retrocesso. Então deixa eu te falar uma coisinha que eu acho que é interessantíssimo. Nesse mundo de divisão, que a gente entrou nessa rota de colisão ideológica, né, com pessoas de grupo A e grupo B, nós conseguimos, no Instituto, conseguir colocar mulheres de direita e de esquerda, de centro, todas na mesa. Esse desafio nós vencemos. Por quê? Nós fizemos o grupo entender que nós precisamos respeitar. Né? Nós precisamos respeitar. Sim. Nós não admitimos confronto ideológico dentro do nosso espaço. E o nosso foco é o que o seu partido pode fazer pelas mulheres. O propósito é esse. O que o seu partido vai oferecer? O que ele está fazendo de diferenciado para dizer que eu estou contribuindo para que as mulheres sejam em maior número eleitas ou melhor capacitadas? Então, nós conseguimos avançar, uma coisa que é difícil demais acontecer. Hoje, as mulheres de direita e esquerda, nós temos um assunto polêmico, nós colocamos em votação qual vai ser a manifestação do Instituto. A gente tem uma diretriz, né, que está no nosso estatuto. Mas os assuntos que são polêmicos, a gente procura evitar até o passo que a gente está fugindo da nossa responsabilidade social. Já teve vários momentos onde a gente teve que se manifestar. Inclusive contra deputado, por exemplo. Sim. Deputado que teve uma reação exacerbada, fez uma violência de gênero contra uma pessoa pública de um município. Sim. E a gente faz a manifestação. A gente encaminha para denúncia no conselho. Então, quer dizer, nós temos esse caminho, a gente conseguiu avançar e é uma escola que dá para a gente apresentar para muitos outros segmentos que podem estar com dificuldade de juntar questões ideológicas no mesmo espaço. Porque tem que tirar o consenso. Isso é uma aula. A política de mulher... A política da mulher, ela é real? Ela tem que ser enfrentada?
a questão da violência de gênero é um problema, mas não é um problema que afeta só as mulheres, porque os homens que vêm e que se omitem, a gente precisa entender que eles não estão cooperando, eles estão prejudicando. Então, essa tem que ser uma responsabilidade hoje. O que aconteceu com determinadas mulheres dentro do Congresso, gente, tem que ser rebatido, tem que ser uma coisa muito concreta, feita de ações para poder aquilo não acontecer novamente. Verdade. Concorda tem que comigo? haver punições que sejam severas. Tem que ter, porque se passar pano, qual é a mensagem que passa para a sociedade? Pode destratar que a gente dá jeito de consertar. Exato. É isso que a Exato. sociedade entende. Exato. Se a gente não, vocês, homens, instituídos do poder, não tiverem esse posicionamento de falar, opa, tem algo errado aí. Você não pode falar assim, nem com a mulher, nem com o homem. Aqui é uma casa de respeito. Entendeu? Então, quer dizer, se falar com a mulher, a gente tem um problema maior. As mulheres, elas são cobradas pela família e eles nos desestimulam a sair. A gente tem que ter uma presença muito grande de espírito para poder aguentar, porque a gente fica com a pele firmeza, curtida. né? Tive uma palestra recentemente com a Graciméria e alguém perguntou para ela, vice-prefeita, a senhora chora quando a senhora fica sabendo desses casos, né? De assassinato, estupro? Eu falei, eu estou curtida. Eu me sensibilizo, mas a minha luta eu boto para fora em trabalho. Então é isso que a gente tem que fazer, porque é muito sofrimento para a gente poder manter a função pública. Eu admiro demais todas que elas se colocam, porque os ataques são constantes, porque a sociedade ela não compreende que a gente está ali desafiando. Porque a gente tem jornada tripla, a gente tem que arrumar quem fique com os filhos. Isso. Muitas mulheres são arrimo isso. de família, muitas pessoas não Cada têm com vez quem mais, deixar, né? né, as crianças, e aí sofrem os embates da sociedade. Assim, são muitas dificuldades para a gente estar lá. Então a gente precisa muito dessa cooperação. Que bacana, nossa, que bacana, que aula, viu, Flávia? Caramba. E entrando agora na próxima pauta, né, pra gente poder caminhar aí pro nosso... De uma aguinha aqui pro da nosso, minha... uma aguinha, né? Pro nosso encerramento. A Flávia do turismo, que é a Flávia que nós sabemos que tem uma pegada forte, uma experiência ampla nessa pauta do turismo no nosso estado. A pergunta que eu faço é, o Espírito Santo está diferente quando a gente fala da questão do que era o estado desconhecido no passado, né, que era tratado como o primo pobre do Sudeste e o quase Nordeste, que era o pensamento que as pessoas tinham, ou como o litoral de Minas Gerais, né? O Espírito Santo tem virado essa página, Flávia? Tem virado, Júnior. O Espírito Santo hoje, ele tem se estruturado, ele tem feito a política pública, que já vem. Eu conheço o trabalho do turismo desde que a secretaria foi estruturada em 2001. Veio com Mário Petroc, uma secretaria extraordinária, Luzia Toledo, e dali para diante, né, vários outros secretários, muito com o propósito de fazer as políticas públicas acontecerem, estruturarem, e o trade, né, que é quem realmente coloca a mão na massa, quem executa, né, o turismo. E as instituições se fortalecendo. Agora, com a questão da mudança tributária, houve uma responsabilidade maior e mais rápida. Né, os governos nacionais, né, dos estados, eles entenderam que é preciso cada um fazer o seu dever de casa, porque à medida que a lei ela começa a ter os seus efeitos já a partir de 2030, então quer dizer, até lá você já vai começar a ter que ter os resultados positivos. E o caminho do turismo é injetar dinheiro na veia do estado. Então, tem município que já vai começar perdendo, a gente sabe que a gente precisa ter esse caminho de volta e a gente vê cada vez melhores produtos estruturados. O que é produto? É você ter onde o turista ficar, comer, o que ele fazer. A gente tem que tentar trazer o turista para cá e ele ficar o maior número de dias e ele sair falando bem. Então, esse trabalho que em pesquisa, a Secretaria de Turismo já faz pesquisas de fluxo, né, e analisa os resultados do que esse turista que está vindo, né, ele está achando. Então, onde que estão os problemas, onde estão as dificuldades. E assim, o índice muito grande de aprovação, quase 100%. Sempre muitos elogios. Claro que a gente sabe que existem algumas questões que precisam ser melhoradas, principalmente a sazonalidade do funcionário. Hoje a gente passa por uma crise de funcionários. Muitas pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho não estão. Não estão. E a gente sabe que é questão de Bolsa Família, principalmente as mulheres, né? E a gente precisa romper, porque o trabalho está disponível, a pessoa que está fora do mercado ela vai ficar cada vez mais difícil ela voltar, porque ela perde o prazo da qualificação, né? Mas a gente tem algumas deficiências no atendimento que estão sendo melhoradas, tem muito mecanismo de capacitação disponível, certo? Então o empreendedor tem que enfrentar isso, ele se capacitar e colocar os funcionários para se capacitarem. O Espírito Santo é um estado que ele vou usar um termo chulo, ele sozinho se vende no turismo? Ele consegue? Vou te dar um dado. A gente hoje consegue trazer 95% de quem vem para o estado não vem pelas operadoras. Falei outro dia, isso numa entrevista. Vem por interesse de Olha isso, que conhecer o estado, não compra o passeio.
Então, pega o seu carrinho, vem de avião e chega aqui e faz o seu passeio. Bom, isso é bom? É bom, mas o empreendedor não se programa. E aí a gente tem o problema da sazonalidade. Como o nosso turismo mais forte é o sol e praia, as pessoas vêm dezembro, janeiro, fevereiro até o carnaval. Lota o estado nesse período de verão. Feriado. Hoje a gente tem alguns pontos que estão trazendo pessoas de fora do estado no feriado. Questão da facilidade do aeroporto. O aeroporto está muito bem estruturado, tem uma capacidade muito grande de crescimento. Foi uma coisa que mudou a nossa história. Mudou né, a nossa história. O novo aeroporto. Hoje, saímos do mais feio do Brasil, né? Que era o pior do Brasil hoje, para ser o mais bonito do país. Né? Muito maior. É o pouso e decolagem mais bonito do Brasil hoje, segundo os pilotos, né? E segundo nós, capixabas, óbvio. Com né? certeza. Então, hoje, o nosso desafio é conseguir transformar o nosso produto turístico, ele tem que estar adaptado para poder chegar à operadora. Nós temos que estar nas prateleiras. O operador de viagem, a operadora, o agente de viagem tem que vender. E a gente tem feito esse trabalho, trazido pessoas de todas as partes do estado. A gente identifica de onde o turista está vindo, nas pesquisas. Aí vai lá, o pessoal está vindo aí do Mato Grosso, do Paraná, está vindo de São Paulo, de alguma região de São Paulo. Não é só mais Minas Gerais, né? Não, Minas Gerais vem também, né? Fluxo mas ampliou voluntário, isso. Né? Mas aquele que está comprando o nosso produto, ele está vindo de tais lugares, nesses 5%. Tá ampliando o espaço. Então a gente vem e traz todo esse pessoal que faz a capacitação, traz as operadoras para conhecerem os nossos produtos. Conhecerem o que a gente tem para oferecer, para que eles possam montar, ou a gente tem um pacote montado, ou eles montam o pacote para poder venderem Entendi. lá. O nosso desafio é fazer com que essa sazonalidade ela diminua. Pode vir o pessoal muito pode, mas isso atrapalha a vida do capixaba. Porque fica todo mundo, ganha dinheiro, mas você não tem água em Guarapari, você não tem, o trânsito fica... Os impactos, né? Fica problemático. Mas você não quer que ele venha? Não, eu quero que ele venha, mas eu quero estar estruturado, porque de repente ele decide vir mais vezes ao ano. Eu tenho gente que eu conheço, pessoa que mora em Guarapari, um professor amigo meu que mora em Guarapari, quando chega o verão, ele sai de Guarapari. Porque ele vem para Vila Velha. Muda muito a sua vida, que é tranquila e calma, mas a gente precisa do dinheiro do turismo para que a gente tenha os estabelecimentos funcionando o ano inteiro. A gente precisa que a operadora venda o nosso estado para o ano inteiro. Venham pessoas para passar 7 dias, para passar 10 dias, comprem férias, né? Então, o nosso desafio é trazer esse turista para ele ficar o ano inteiro. E os empreendedores terem lá os seus restaurantes abertos, preparados, com pessoal qualificado. Se você vier hoje, num mês atípico, está arriscado você não conseguir comer a moqueca dentro de Guarapari. Dependendo de onde você procura, está fechado. As pessoas não estão esperando. Vai ter a semana do saco cheio agora, vai encher. Todo mundo está preparado. Todo mundo se prepara para isso. Todo mundo se prepara, certo? Mas fora isso, vem fora da época, não vai achar, vai ter que procurar. Acha, mas roda até achar. Até encontrar. Então, assim, nós estamos com um trabalho muito bom sendo feito, parcerias, FEComércio, SEBRAE, Secretaria de Turismo, muitas entidades convergindo para o mesmo propósito, dentro de um plano de dar resultado nos próximos, vamos botar aí 1 ano, né? Com 60 dias a gente já tem um prazo curto, as capacitações que estão sendo feitas de plano de turismo, né? O Fortalece, sim. Uma série de produtos que o SEBRAE está fazendo para já fazer a entrega. Mas nós temos aí um prazo de 1 ano que é necessário que a gente consiga dar um resultado maior. Então a gente já vai conseguir medir o que está vindo realmente de retorno. Quantos turistas novos estão chegando na compra de produto. Porque o que vem voluntário, a gente não consegue ter o quantitativo. Os mecanismos nossos de verificar a quantidade de gente, por mais que a gente tenha... a gente tem um projeto chamado Conecta Turismo, né? Que ela procura conectar todas as informações disponíveis nos mecanismos do Estado para tentar entender esse fluxo de turismo. Mas a gente não consegue todos os elementos. Entendo. Mas já dá para dar uma base para se programar para a gente conseguir atrair, né, o turista. E aí as feiras externas, quer dizer, vai para uma Bávia que a gente está indo agora, é uma feira de agentes de turismo, o Estado vai estar lá representado, mostrando a sua cara, né? Tem levando esse... De 8 a 10 feiras nacionais a gente procura estar lá. Presentes. Agora, desafio. Vou dar um desafio que vai ser para o próximo governante. Nós precisamos ter uma política de curto, médio e longo prazo. Nós precisamos entender, né? Eu sei que isso são projetos que são construídos pelo trade, tá? Pela governança. Não é fácil, né, o governador tomar todas essas decisões sozinhos. Mas o que nós gostaríamos, né? Nós gostaríamos que na próxima gestão nós vencêssemos o desafio de ter um gestor por tão pouco tempo. Nós tivemos 3 gestores em 3 anos, vamos ter 4 gestores em 4 anos. Sim. Isso interrompe a política pública. Nós tivemos excelentes gestores por pouco tempo.
cada um por um motivo. Sim. Um foi para a Prefeitura da Serra, Sim, sim. o outro, né, foi para outro projeto, né, o atual vai também, mas nós precisamos ter o que a Secretaria de Educação teve. Continuidade de projetos para a gente conseguir aprofundar e fazer com que as coisas deem resultado, né, e não perca a sequência. Sim. Né? Temos que ter investimento. O governador que mais investe no país, hoje é o estado do Espírito Santo, é o quarto do Brasil que mais cresce no turismo. A gente já está conseguindo esse resultado. Imagina se a gente alinhar tudo num projeto de médio e longo prazo. Que essa é a proposta que eu tenho para fazer para os nossos próximos gestores aí, né? Que maravilha. Aí eu te pergunto para a gente encerrar. Todos nós sabemos que muito de tudo que acontece, a importância de tudo que acontece, né, até mesmo para as decisões do majoritário, né, no caso do Palácio Anchieta, muita coisa passa por dentro da Assembleia Legislativa. O papel da Assembleia é um papel muito importante, né, o papel legislativo é um papel muito importante. E aí eu pergunto, a Flávia Cisne, se a Flávia Cisne estivesse dentro da Assembleia Legislativa, se hoje a Flávia tivesse a oportunidade, certo, de ser uma deputada estadual, vamos supor que você vai ter que escolher bandeiras. Isso é notório, né? É clássico hoje. Nós sabemos que, com toda a sua experiência de prefeito, com toda a bagagem, com toda essa história maravilhosa que você acabou de falar para a gente aqui, né? Qual seria o foco da Flávia Cisne hoje se a Flávia fosse uma deputada, se a Flávia fosse uma ente da Assembleia Legislativa? Então, Júnior, eu tenho esse desafio de representar as mulheres, com conteúdo. Esse é um desafio pessoal, né, que ele certamente vai ser um prioritário, porque eu preciso deixar esse legado de mudança que você vai perceber que não é a eleição das mulheres somente. É através da eleição das mulheres mudar o contexto político do nosso país. Certo? Então eu tenho esse desafio, eu trabalho isso fortemente no Instituto Mulheres no Poder, que hoje eu não sou mais a presidente, já passei a bola, né, hoje eu sou, colaboro. Uma outra vertente é o turismo. Turismo eu trabalho ele desde 2001. Né? Então, quer dizer, entre indas e vindas de mandatos de prefeita, eu consegui compreender o mecanismo, sei o que precisa ser feito para poder dar certo, né? Contribuir até hoje, eu não estou na Secretaria de Turismo hoje, eu estou na Casa Civil. Né? Houve um conflito de projetos ali dentro da Secretaria de Turismo e eu fiz a opção de sair porque eu sou ética. Eu não vou ficar trabalhando de uma forma que possa prejudicar o meu gestor. Então, eu estou conduzindo alguns projetos que eu levei do turismo com autorização, certo, do governo e participando ali junto com as outras secretarias. Eu vou estar focando, né, por exemplo, na Rota Imperial, que é uma rota que tem 15 municípios e ela vai trabalhar desde Vitória até Ibatiba, Iuna, Caparaó e mais 17 municípios em Minas, onde a gente vai ter um produto de qualidade para oferecer para todo o Brasil, não só para os capixabas e mineiros. E conta a nossa história do período imperial. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente lapidar aí, para a gente lapidar e fazer as pessoas compreenderem o que é esse produto turístico. Mas, em se tratando de uma assembleia, eu acho que o desafio do turismo é você fazer exatamente essa parceria com o governo do Estado, fazer os deputados compreenderem que projetos seccionados, mesmo que deem visibilidade para eles, se eles não estiverem dentro de um contexto, dá um exemplo, nós temos que entregar produtos. Quais as rotas que estão prontas hoje para entrar no cenário nacional? Você tem mais de 90 rotas hoje no Estado e você pega quais que estão prontas, como a Rota Azul, como a Rota do Lagarto, o que a gente tem de qualidade para oferecer para o nosso turista. Nós precisamos, porque quando a Prefeitura de Marataízes fala assim, eu quero oferecer um produto para o turista vir para cá, mas, prefeito, tem algo pronto? Você tem um roteirinho pronto para que eles possam chegar aqui e fazer? Nós temos que ter esse produto pronto. Né? Para oferecer a diversificação. Porque você tem desde Conceição da Barra, como as praias de Itaúnas, temos as dunas, temos o forró, nós temos uma série de elementos ali do folclore, das rotas negras. As rotas negras estão sendo trabalhadas. Olha a quantidade de coisa que a gente tem para oferecer, mas tem que estar pronto. Norte, comunidade quilombola, tem que estar pronto. Por que eu digo isso? Os nossos deputados, alguém tem que chegar para eles na mesma altura, e eu gostaria de ser essa pessoa e falar, deputado, não cria rota só por criar. Porque em vez de fazer um bem para a região de acesso, você está fazendo um mal. Eles vão achar que eles têm um produto que eles não têm. Eles não têm estrada, não têm sinalização, não se capacitaram. Eles vão vender o que ali? Olha, se não falar mal, quem for para lá vai falar mal. Eu não consegui chegar, eu não consegui comer, eu fui lá para comer, a comida estava azeda. Você está percebendo? Claro. Temos que entregar bons produtos. E aí, na Assembleia, é um trabalho que precisa ser feito junto com os outros deputados. Eu falo sempre, Júnior,
de trabalhar segmentos. Quando eu falo mulheres, eu tenho uma vertente muito grande para segmentos. Por exemplo, eu não consigo falar em mulher sem falar em mulher negra. Porque é 50% da população, Júnior. Sim. Como é que eu vou falar Verdade. de mulher se eu não lutar para que 50% das mulheres que estiverem no poder sejam mulheres negras? Sim. Concorda? Claro, quando eu falo em segmento, muito. e eu falo que eu trabalho o fortalecimento da juventude, eu tenho que entender que a maior parte dos jovens que estão morrendo são os 18 a 24 anos na periferia. Eu preciso compreender isso. Então, quer dizer, o trabalho de representação de segmentos, tanto na parte sindical, tanto na parte daquilo que das pessoas portadoras de deficiência, eu tenho um olhar muito sensível para todos os segmentos que a gente já trabalha a nível partidário, e eu quero trabalhar isso de uma forma a fortalecer os eixos para a gente conseguir fazer uma representação. Isso é um terceiro ponto. Eu não posso dizer que eu vou assumir a bandeira tal, tal e tal. Eu quero trabalhar aquelas camadas da sociedade que não têm representatividade. Se eu pudesse hoje fazer um mandato coletivo, né, eu posso fazer, mas eu não gostaria de fazer, porque eu acho que eu já tenho musculatura futura para isso, eu colocaria um representante de cada para poder ser empoderado e eu falar assim, fulano é que vai falar para mim sobre política pública dentro da questão das mulheres, daqui dentro da questão da deficiência física, né, das pessoas portadoras, PCD, de deficiência, e daí por diante. E o LGBTQIA+, que para mim é uma questão de honra, né? As pessoas até me questionam, falam, você é evangélico, mas eu defendo com unhas e dentes, né? Porque eu tenho 2 filhos que são minhas paixões e eu quero defender o direito deles serem felizes. Eu acho que se a gente não tiver, eu como mãe, eu como pessoa pública, se eu não puder defender o direito dele exercer a cidadania plena, eu estou falhando, não só como mãe, mas como gestora pública. Então, como os meus filhos, eu quero que todos os filhos de todas as pessoas do mundo, né, tenham esse direito de serem felizes e não serem cerceados por questões de costumes de religião, quaisquer que seja. Se você tem a sua religião, você professa dentro da sua igreja. Mas o Estado é laico, o direito ele existe, as pessoas têm direitos iguais e a gente tem que defender o direito das pessoas terem... Né, e a igualdade ela não é pregada somente, né, na Bíblia, ela é pregada também na nossa Constituição, no nosso cotidiano. A pessoa pública tem que compreender que tem que respeitar os limites do direito. Claro. Né? E a gente vai trabalhar nesse sentido, com esses propósitos mais claros. Flávia Cisne, que aula, tá? Que aula, muito obrigado. Gente, vocês tiveram essa aula aqui agora, né, com a nossa grande amiga Flávia Cisne. Flávia, muito obrigado mesmo, tá, por toda essa aula, por tudo que você trouxe pra gente aqui de experiência, né, que tenho certeza que os nossos ouvintes aí do podcast Bola da Vez vão poder, assim, aprender bastante, né, e refletir bastante também. E quem quiser seguir a Flávia Cisne, @Flávia Cisne. Flávia Cisne é com Y. Eu falo que é um patinho metido da besta. É um patinho metido da besta. O Cisne dela é com Y, tá, gente? Exatamente. @Flávia Cisne. Sigam e se tiverem perguntas, né, ou quiserem interagir também, podem enviar, que a Flávia, como a gente já falou aqui, ela tem fama de ser extremamente acessível, né? Então ela vai te responder, pode acreditar nisso. Flávia, uma honra ter tido você aqui. Muito sucesso. Tá? Obrigado pelo carinho, por ter aceitado o convite, né, do Bola da Vez, e foi uma honra pra gente ter estado com você aqui. Obrigadão. Um prazer todo meu. Estou à disposição. Valeu, galera. Obrigado.